Queridos, eu quero hoje e nas próximas, pelo menos na próxima semana fora Páscoa, trabalhar um tema que a gente tem vindo trabalhando sobre os nomes de Cristo. Nós falamos nas duas últimas semanas sobre Isaías capítulo 6, versículo 9, falando que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e ele foi chamado Deus maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E nós percorremos essas realidades espirituais nas últimas semanas. E a semana eu estava orando e eu senti que nós deveríamos nos aprofundar em algo que para muitas pessoas é um mistério. Deus na Bíblia se deixa revelar através de nomes em hebraico. E hoje na próxima semana pós-Páscoa nós vamos tratar desse tema. Nós vamos falar sobre os nomes de Deus e o que isso representa para nós e por que isso importa para nós. Na verdade, nós vamos conhecer aquele que nos conhece pelo nome. Deus nos conhece pelo nome, Ele sabe o nosso nome. E os nomes para Deus têm extrema importância. Inclusive na eternidade, Ele disse em Apocalipse que nós receberemos um novo nome. E tem uma curiosidade que Ele diz: numa pedrinha branca você receberá um novo nome. Nomes são importantes. Na Bíblia, nomes carregam mais do que só a beleza de algo que está na moda. Na Bíblia, nome representa identidade. Na Bíblia, nome representa propósito, essência, caráter. Prova disso que o próprio Deus muda os nomes de alguns personagens. Sarai para Sara, Abrão para Abraão. Ele faz isso, mudando com o nome a história, o propósito, o caráter e a essência. Nomes são importantes. Queridos, quando a gente entende um pouco sobre isso, fica mais fácil da gente acessar lugares espirituais que Deus carrega em seus nomes, que muitas vezes a gente não acessa por falta de conhecimento, e a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Eu vou entrar com vocês sobre a importância dos nomes. Lá em casa nós temos 2 filhos, o Mateus e o Murilo. Obviamente a gente escolheu os nomes deles com um propósito, mas na jornada, quando eles eram pequenos, a Naine começou a chamar o Mateus, que é um nome que ele não gosta de ser chamado publicamente, mas lá em casa ele é Teteso, e ele diz: pelo amor de Deus, não fala isso publicamente. Então nós vamos pagar essa parte da live, mas ele não gosta que seja falado fora, mas dentro de casa, ele tem 27 anos, ele se derrete, Teteso. Nos Estados Unidos agora, ele não é Mateus, ele é Pastor Matt. Exibido pra caramba isso. Uma pessoa, 3 nomes que demonstram uma essência. Mateus, o nome dado com propósito. Teteso, a ideia de aproximação, uma coisa íntima que só a mãe pode fazer. O Murilo tem um nome que até os amigos chamam, porque a mãe dele começou a chamar ele de Lilo, Lilão. E lá em casa a gente só chama ele de Lilo. E os amigos também chamam ele de Lilo. É interessante que a Naine, o nome dela não é Naine. É engraçado que os pais brasileiros têm um hábito engraçado dele pegar o nome masculino, juntar com o feminino e sair Van de Erlersons. Já me lembro, eu não sei, é interessante. Existem cada nome de junção, metade do nome do pai, metade do nome da mãe, e tem um nome que daí a gente não tem coragem de pronunciar, alguém dá um apelido, um nome carinhoso. Então a Naine, pai dela se chama Luiz Mário, ele pegou então, pensou: Luiz Mário, Mari. Eu não sei quem ele conhecia que se chamava Elaine, então, que não é a mãe dela. Então eles decidiram juntar o nome Marilane. Então ficou Marilane. Quando a avó dela olhou para ela,
disse: essa menina não tem cara de Marilane, ela tem cara de Naine, e não deixou nunca mais ninguém chamar ela de Marilane, só de Naine, porque vó tem autoridade. Quantos concordam que vó tem autoridade? E avô também. E agora eu vou começar a jogar nesse time daqui a alguns anos, eu preciso começar a defender a classe. Então, não vai ter jeito, porque nome carrega algumas coisas que são preciosas. Nós olhando para os nomes de Deus, é mais do que só um nome de impacto que a Bíblia nos mostra. É mais do que isso. Na verdade, toda pessoa um dia já fez essa pergunta: quem é Deus? Quem é Deus? E eu não estou falando dos filósofos ou dos grandes pensadores tentando devanear em suas torres de marfim, não estou falando sobre isso. Eu estou falando quando nós, meros mortais, às 3 da manhã, no momento de pressão, perguntamos: Deus, aonde você está? Quem é Deus para mim? E alguns ainda perguntam: será que Deus existe? Irmãos, o que é interessante em toda uma jornada de quem começa a conhecer a Deus, é que Deus não tem como ser explicado. Ainda que nós entremos nos lugares mais profundos da teologia, da ciência, das teorias de evolução ou da criação, do criacionismo, ainda assim, tudo isso é pequeno para justificar quem é Deus. Quando Deus nasceu? Quando Ele começou a existir? Quem criou Deus? São perguntas que você nunca vai ter uma resposta. Porque quando a gente começa a conhecer a Deus, tudo que a gente faz é experimentar Deus. É saber que em um encontro com o eterno, em um encontro com o transcendente, algo acontece, um vazio que existia deixa de existir, o caos interno entra em ordem, os valores que são pautados na carta de amor dele se tornam vida para nós. E quando uma pessoa quer questionar a existência de Deus, para aqueles que o experimentam, não tem sentido, porque não há como justificar e explicar Deus. Se experimenta numa essência de mudança interna. Durante o louvor pela manhã, eu lembrei de uma entrevista da Raquel de Queiroz, uma poetisa, uma escritora muito famosa no Brasil, e ela dá uma entrevista, quando ela fala, ela é uma ateia convicta, apesar de ter nascido numa família católica. Ela escreve algo depois, já no final da sua vida, ela diz: eu não tenho fé, eu não acredito nem em Deus, Deus não me deu esse dom, e eu acho que é um buraco na cabeça da gente, a falta de fé. Porque na hora do desespero, de uma coisa, por exemplo, quando a minha filhinha estava morrendo, eu não tinha um nome a quem gritar, eu não tinha a quem pedir, eu só podia chorar. É muito ruim. Quem tem uma fezinha pequenininha, que possa cultivá-la. Faça tudo para a sua fezinha render, porque é um dos dons que mais auxilia a criatura humana a suportar a vida. Uma ateia, dizendo que é triste, no momento difícil, não ter um nome para quem gritar. É interessante que quando Moisés estava diante da sarça ardente no deserto,
e Deus estava se revelando a ele, chamando ele para a sua missão. Moisés, cheio de inseguranças, ouve de Deus que a missão dele era libertar o seu povo do Egito. E ele faz uma pergunta para Deus. Ele diz: Deus, eu vou até eles e digo que o Deus dos seus antepassados me enviou até vocês, mas quem eu digo a eles que você é? E Deus poderia dizer para Moisés, dizendo: Moisés, vá a eles e diga que eu sou o libertador todo-poderoso, que tenho autoridade para fazê-los sair do Egito em segurança. Moisés, diga a eles que eu sou o Deus que vou tirá-los com recursos financeiros e vou ser o Deus que vai suprir suas necessidades. Deus não disse isso para Moisés. Diga a eles, Moisés, que eles têm um Deus que abençoa eles, que faz algo por eles. Deus não disse isso para Moisés. O que Deus disse quando Moisés pergunta: quem eu digo que você é? Deus responde a Moisés dando as características de quem ele era e não daquilo que ele faz. E ele diz: Moisés, eu quero que você diga o meu nome para eles. E Deus então diz para Moisés: diga a eles que o eu sou está enviando você. É interessante, queridos, que em Êxodo capítulo 3, versículo 14, diz assim: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E é isso que você dirá aos israelitas, que eu sou, me enviou a vocês. Irmãos, a forma com que Deus se apresenta a Moisés é Iavé. Alguns dizem Yahweh, de uma leitura mais americanizada. Na verdade, como Deus se revela a Moisés, é num tetagrama que não se tem nem como expressar isso. Porque as letras que Deus se manifesta a Moisés são 4, Y, H, W, H. Deus dá o nome dele, porque a raiz hebraica dessa palavra fala sobre ser, sobre existir. Então, só abrindo um parênteses aqui para vocês, por que então se usa a palavra Yahvé ou Jeová? A primeira tradução da Bíblia no Brasil, a mais confiável, colocou então todas as traduções desse tetagrama do hebraico, dessas 4 letras que são impronunciáveis em qualquer língua. Eles então traduziram, porque já vinha sendo traduzido em outras línguas por Yahvé, Yahweh, Jeová, e eles entenderam que no Brasil aquilo que mais se aproximava de uma leitura ou de uma pronúncia mais adequada seria Jeová. Mas ainda assim, um conjunto de escritores decidiram, ao invés de colocar isso, colocar Senhor em letra maiúscula. Quando você ler a sua Bíblia, no Velho Testamento, você vai encontrar muitas vezes, quando falar de Deus, vai estar escrito Senhor em letra maiúscula. Ali está o tetagrama. E quando os escribas iam traduzir as escrituras, quando eles chegavam no nome de Deus, eles lavavam as mãos para escrever esse tetagrama, essas 4 letras, por respeito, por reverência. Quando você vai em Israel, eles não usam, ao ler as escrituras, ao fazer as suas orações, eles não usam o nome do eu sou, eles não ousam pronunciar esse tetagrama. Então eles falam Adonai nas suas orações, que é um dos nomes que a gente vai falar hoje com vocês. O que é o Yahvé? Quem é esse Yahvé? É esse ser eterno, é esse Deus que autoexiste, que não foi criado. Yahvé, ele é o criador de todas as coisas. Yahvé, o eu sou, está desde o princípio. Ele existe, ninguém o criou. Então ele tem soberania, ele tem autoridade, é o Deus do qual nós sabemos, ele criou todas as coisas.
e tudo a partir dele passou a existir. Nós servimos a um Deus que é tão real, que é tão vivo, que Ele não precisa provar que Ele é, porque para nós que o aceitamos como nosso Deus, nós o compreendemos na sua essência, no nosso espírito. É por isso que um homem que não conhece a Deus, ele não consegue explicar Deus, mas o homem que conhece a Deus, ele entende que esse Deus existe desde sempre. A palavra da linguística do hebraico, na sua essência diz: Ele era, Ele é e Ele sempre será. É um Deus que se faz presente em nossa vida, antes, durante e para sempre. É um Deus que construiu história para apagar seu passado, para estar com você no seu presente e para dizer para você no seu futuro que Ele sempre será para você um Deus presente, e que na eternidade não é o fim para você, que Ele é um Deus para sempre, Ele é eterno. Irmãos, isso é tão poderoso, porque Deus, Ele não precisa de causa, Ele é a própria causa. Irmãos, por isso que Jesus, séculos depois, disse algo que quebrou os fariseus, que fizeram os fariseus pegarem pedras para atacar no nosso Cristo. Porque Jesus, Ele disse algo em João 8, versículo 58, Ele disse: em verdade eu afirmo que antes de Abraão nascer, Yahvé, eu sou. Antes de Abraão nascer, eu sou. Isso fez com que eles ficassem enlouquecidos, porque Jesus estava dizendo: eu sou Deus, e estava antes de Abraão. Irmãos, nós vamos terminar no último dia desse ponto de falarmos sobre os nomes de Deus. Nós vamos falar o quanto Jesus tem o nome sobre todo nome. Deus deu a Jesus a autoridade de ter o nome sobre todo nome. Quando eu cheguei hoje pela manhã, depois de preparar essa palavra, e o louvor, e eu não sabia o que eles iam cantar, e eles começaram a cantar só sobre os nomes de Deus. Eles começaram a cantar o que nós vamos pregar hoje. Eles começaram a cantar dizendo: há algo em teu nome, há algo em teu nome, Jesus, tu és santo, Yahweh, yananana. Nós cantamos hoje. Eu vou fazer audição para o louvor ainda. Yahweh, Yahvé, Jeová. E nós vamos então para o próximo nome de Deus, que alguns de vocês já cantaram, já leram, já ouviram. Elohim, que é esse Deus criador, que é essa majestade suprema, que é essa força. Irmãos, o que é interessante é que esse nome de Deus, Elohim, aparece em Gênesis 1, versículo 1, onde diz: no princípio Elohim criou os céus e a terra. Deixa esse versículo para mim um pouquinho. O que é interessante é que a palavra Elohim é uma palavra no plural em hebraico. Quer dizer que Deus tem a ver com deuses? Não, porque El é no singular, mas há uma essência do plural ali. Só que quando você vai para o próximo verbo, que é criar, está no singular. Então, como pode um Deus que é plural colocar de uma forma singular o criou? Queridos, aqui está uma essência poderosa para você poder entender, porque um cristão precisa ter teologia também. Nós acreditamos na Trindade. Elohim é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não é uma questão de ter deuses, é uma questão de um só Deus. Deus Pai é Deus, Deus Filho, Cristo é Deus, Deus Espírito Santo é Deus. E eles estavam presentes na criação.
Eu não coloquei esse versículo, mas eu acho que Gênesis capítulo 1, versículo 26, se você puder colocar para mim. Quando Deus estava criando todas as coisas da criação, mas quando Ele chegou na criação do homem, olha o que as Escrituras dizem. Ele diz: então disse Deus, façamos. Quem estava fazendo? Quem estava com Deus? Elohim é a presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Irmãos, Jesus, quando Ele expressa quem Ele é, e João, ao falar de Cristo, ele diz: no princípio era a palavra, era Cristo, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Jesus está desde o princípio, Jesus estava na criação, o Espírito estava na criação. É por isso que Cristo é eterno, antes de tudo existir, e será, quando tudo acabar, eternamente Deus. Então, o que nós vamos entender é que quando nós oramos a um Deus, Ele é um Deus que criou todas as coisas. Ele é Yahvé, Ele é, na sua essência, Elohim. Vocês entenderam que eu tenho um filho que tem um nome dado por registro, um nome que a gente chama ele com carinho, e um nome que resolveram dar para ele, para representar quem ele é numa outra nação. Da mesma forma, mas é o mesmo Mateus. Tudo que nós estamos falando é um Deus que tem várias facetas. E se a gente acessa essas realidades que Deus é o mesmo Deus que você vai ver na sequência se revelando de forma poderosa, segundo a necessidade de cada um e na hora específica de cada um. E quando a igreja entende isso, ela vai entrar num lugar espiritual para acessar realidades espirituais em Deus, que ela não acessava antes. Irmãos, nós não estamos vivendo um evangelho de frequentar culto e receber só palavra de fé. A gente precisa entender o Deus a quem nós servimos. E porque as Escrituras deram a Ele vários nomes em hebraico para representar várias partes do seu caráter, da sua essência, do seu propósito. Porque tudo que Deus é, está liberado para que eu e você possamos acessar em poder. E é por isso que a raiz Elohim está ligado a essa palavra El. Eu falei semana passada para vocês, tudo que tem El fala sobre poder, sobre força, sobre Deus. Queridos, ao entender isso, nós olhamos para um Deus que criou todas as coisas. Ele continua criando, porque Ele é Yahvé. Ele continua sendo e será. Se Ele criou, Ele continua criando e vai continuar criando. E Ele tem algo para criar na sua vida, nessa estação que você precisa de Elohim para a sua história. A outra maneira de Deus se revelar, Adonai. Você vai cantar hoje no final desse culto. E você já cantou quantas vezes na sua vida espiritual isso? Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Eu estou cantando demais hoje. Meu Deus. Enquanto Yahvé revela quem Deus é, Adonai é uma expressão de posicionamento. A palavra Adonai revela a posição do Senhor. Adon significa Senhor e Mestre. Aquele que está sentado em um trono. Aquele que governa sobre tudo e sobre todos. Ele é soberano. O salmista expressa muito bem isso no capítulo 8, no Salmo 8, versículo 1. Salmo não tem capítulo, só tem números. Diz assim: ó Adonai, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico, majestoso é o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus.
Irmãos, quando você chama Deus de Adonai, quando você está declarando isso, você está dizendo: Ele é o Senhor e eu sou o seu servo. Ele governa sobre tudo na minha vida. Não é como um Deus tirano que quer que você obedeça a Ele. É ao contrário. É a criatura dizendo que não pode fazer nada sem o Criador. É quando você entende que você não é dono de nada. É quando você entende que a tua carne é fraca. É quando você entende que você é limitado, que nem a vida está nas tuas mãos. Quanto mais uma porta, quanto mais uma possibilidade, quanto mais abertura de um sonho, nada você pode estar sob o controle, porque Ele é soberano sobre tudo. Adonai. E é nesse lugar que nós dizemos: Deus, Tu és soberano sobre tudo. O Senhor governa e eu sou apenas Teu servo. Irmãos, quantos estão vivendo debaixo de tanta ansiedade? Estão debaixo do controle do medo, porque eles assumiram a soberania sobre a sua vida. Eles não confiam que Deus está ali dizendo: eu cuido de todas as coisas, eu sou o Senhor de todas as coisas. Quando nós transferimos o nosso trono para Deus, e nós deixamos de nos assentar no trono de governo da nossa vida, e nós dizemos: não, Deus, até agora eu estive no controle. Adonai é soberano sobre tudo. E você então vai ver que sair do controle é dar a Adonai, o soberano, que governa todas as coisas. Em algumas vezes, irmãos, tudo que nós precisamos fazer é orar: Adonai, eu saio do controle. Tu és o soberano. Irmãos, quando nós fazemos isso, a paz não vai escapar da nossa vida. O outro nome que Deus se revela nas Escrituras é El Shaddai. É aquele Deus mais do que suficiente. El Shaddai, ele é traduzido como Deus Todo-Poderoso. É interessante que quando Deus se revela como El Shaddai, Ele se revela num momento bem desafiador da vida de Abraão, ainda de Abrão. Quando ele tem 99 anos de idade, aguardando o filho da promessa, e a impossibilidade diz: não vai acontecer. Então Deus revela a ele como o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode fazer o impossível, o Deus que não há limitação, e o Deus que faz mais do que o suficiente para a gente poder entender que tem coisas que só Deus pode fazer. Mas o que é interessante de El Shaddai, e de novo, é um nome em hebraico, mas a raiz da palavra Shaddai, ainda que seja de um Deus poderoso, fala sobre seio e uma mãe que amamenta. Irmão, sabe o que é interessante? Semana passada eu disse para vocês: como pode nosso Deus ser um Deus todo-poderoso e ser um Abba, um paizinho? Sabe o que a religião faz com a gente? A religião desde sempre colocou todo cristão num lugar onde ele tem que temer a Deus de uma forma tão respeitosa, que cria um distanciamento de Deus. Ele até na forma de buscar a Deus, ele tem um movimento religioso de se portar com uma reverência, que é importante ter reverência. Eu não estou jogando fora isso, nem ter temor, não é isso que eu estou fazendo. O que eu estou dizendo é que a religião coloca um distanciamento e torna pessoas tão religiosas ao ponto de suas orações, sua forma de falar serem tão rebuscadas, e eles falam: Deus Todo-Poderoso, estou orando ao Senhor da eternidade, ao Deus. Eles mudam até a entonação de voz para orar, eles colocam a oração em uma distância de Deus.
quando na verdade a própria palavra El Shaddai, que representa Deus Todo-Poderoso, está falando de um seio que traz nutrição, que amamenta, que supre mais do que suficiente. Eu não sei quantas mães estão no momento de amamentação aqui, mas quando uma mãe amamenta, ela não perde autoridade, ela não enfraquece, ela é forte, ela é uma mulher gigante. Mas o que é mais poderoso é que no relacionamento da amamentação do seio, ela está dando toda a nutrição, mais do que suficiente, para aquela criança viver. Olha isso, gente. Uma criança, enquanto está amamentando, não precisa nem de água, porque o que sai do seio da mãe é mais que suficiente, é ou não é? É mais do que suficiente. O que Deus está dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso, mas eu te trago para perto, para um relacionamento de intimidade, porque eu nunca quero ter relacionamento com os meus filhos à distância. Eu quero que eles saibam que eu sou Todo-Poderoso, mas eu tenho nutrição, eu tenho mais que suficiente, eu tenho um colo, eu tenho um aconchego, eu tenho uma proximidade. É por isso que El Shaddai é esse Deus Todo-Poderoso. Em Gênesis capítulo 17, versículo 1, quando Deus se apresenta como El Shaddai, quando Abraão era de 99 anos de idade, El Shaddai lhe apareceu e disse: eu sou o Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Irmãos, talvez você possa estar exatamente nesse ponto hoje da sua vida. Tudo está indicando que é tarde demais para você. Tudo está mostrando que seus recursos acabaram, seus relacionamentos foram por água abaixo, sua história parece que não tem para onde ir a partir daí. E talvez a situação onde você chegou parece como Abraão, é impossível. Então entra El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, que dá mais do que suficiente, mas tem você perto, não distante. Não é um Deus que resolve seus problemas, é um Deus Todo-Poderoso, que traz você para perto, para se revelar poderoso para você. E é por isso que tem uma ligação entre o filho e a mãe, na amamentação, que é única. Enquanto a gente não recebe de Deus, a gente não consegue se conectar com Ele. E talvez o que falta para você nesses dias é falta de conexão com Deus, de encontrar essa realidade do caráter de Deus para a sua história. Nós vemos El Elyon, esse Deus que está acima de tudo, está acima de toda autoridade. O que é interessante é que quando Deus se revela como El Elyon, é quando Abraão está enfrentando várias batalhas tribais, e chega então Melquisedeque, o rei de Salém, que é uma figura de Cristo no Velho Testamento. Então Deus se revela para Abraão como o Deus que governa sobre tudo, que Ele é o Deus Altíssimo, que Ele é o Deus que está sobre todas as coisas, um Deus de autoridade. Elion significa o mais alto de todos, o mais alto de todos, o mais alto de todos os deuses. Ele está acima de todo governo, Ele está acima de todo demônio, Ele está acima de todo tipo de problema, Ele está acima de todo tipo de crise, Ele está acima de todo tipo de guerra, Ele está acima de tudo, de todos. A autoridade dEle é maior no universo. Por isso, Deus se revela a Abraão de uma forma poderosa. Em Gênesis capítulo 14, versículo 18 e 19, diz assim, 19 diz: então abençoou Abraão dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Elion, Deus que está no governo, na autoridade, está acima de todos, porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Irmãos, tem um momento que a gente precisa entender que Deus está acima. Deus tem
uma autoridade sobre qualquer coisa. Quando a gente entende isso, que Ele é o Elion, Ele é o Deus que governa, nós aprendemos a confiar que a nossa vida não está descontrolada, mesmo quando parece que as coisas não fazem sentido. Nós acessamos esse caráter de Deus, essa faceta de Deus. Eu vou agora para um dos nomes de Deus que para mim tem um lugar especial no meu coração. Eu já acessei várias facetas de Deus, de tudo que eu falei para vocês até agora. Mas eu me lembro quando eu era adolescente, e a minha sogra, a pastora Sandra, pregou sobre esse nome de Deus. E aquilo foi como se Deus desenhasse na tábua do meu coração uma verdade que eu acessei durante toda a minha vida. Eu já estou indo para a minha velhice daqui a pouco. E eu me lembro de Deus ter se revelado a mim na minha adolescência. E eu nunca mais esqueci. Nunca mais. Eu estou vendo alguns adolescentes aqui. Eu me lembro que eu não podia ter ideia de que aquela palavra iria me dar acessos espirituais nos momentos de maiores crises da minha vida. Nos momentos que eu estava sozinho, e Deus se revela, porque Ele trouxe a palavra dEle a um adolescente. El Roi, o Deus que me vê, o Deus que ninguém é invisível a Ele. Todos os nomes de Deus, Deus se revela. El Roi é a única vez que um ser humano dá um nome a Deus. Nas Escrituras, é a única vez que um ser humano dá um nome a Deus. E a história é trágica. Toda vez que você chega nessa história, certamente você chora ou você fica com o coração apertado. Sabe por quê? Porque nós vemos Abrão, que Deus se apresentou a ele como El Shaddai, como Jireh, como Elohim. Esse homem que entendeu tantas facetas de Deus, mas não soube esperar no tempo de Deus. Irmãos, muitos de nós conhecemos a Deus, muitos de nós andamos com Deus, mas não sabemos esperar o tempo de Deus. E quando você não espera o tempo de Deus, você pode colocar a sua mão na sua história e atrapalhar tudo. Abraão não conseguiu esperar o tempo de Deus, que era o tempo da promessa, o filho da promessa que viria dele e de Sara. Ele disse: está demorando demais, então eu vou pegar Agar, a serva egípcia, e vou ter relações com ela, e ela então me dará um filho. Mas não era isso que Deus queria. Ele atravessa o plano de Deus, mesmo conhecendo as facetas de Deus. Ele atravessa o plano de Deus. E quando ele atravessa os planos de Deus, ele coloca em risco a sua história, mas ele coloca em lugar de vulnerabilidade uma serva e o seu próprio filho Ismael. O que acontece? Agar engravida, tem um filho, o filho nasce, só que Agar começa a ter problema com Sara, que era a esposa de Abraão, uma crise tremenda que você vai ler nas Escrituras, se você quiser procurar essa noite. Mas quando Agar chega no limite com Sara, Abraão manda ela embora, e Deus pede a Abraão que a envie, que a tire da sua tenda, do seu lugar, e afaste Agar da sua casa. É uma história muito triste, porque sai Agar com um menino e vai pelo deserto. E chega um momento que lhe falta água, chega um momento que lhe falta comida, então ela deixa o menino debaixo de uma árvore, ela deixa o menino um pouquinho mais à distância, porque ela não queria ver esse menino morrer. E então o que acontece? Agar se afasta para não ver o menino morrer, e de repente, nesse momento, Deus aparece para ela. E Deus diz a ela: Agar, o menino não vai morrer. Pelo contrário, esse menino será também um príncipe de príncipes.
dele sairá uma geração. Eu tenho planos para esse menino também. Então ele não vai morrer. Então a história, e eu abro um outro parênteses aqui, a história nos mostra que Ismael se torna um grande guerreiro, enriquece. Isaque, o filho de Abraão com Sara, também se torna um homem próspero, abençoado. Dali saem 2 povos. É bem provável que todos os árabes saem de Ismael, e os israelitas, então a descendência dos hebreus, saem de Isaque. E até hoje existe um conflito entre eles. E eu não vou entrar nesse assunto porque não é o tema dessa palavra. Voltando para Agar, quando Agar ouve de Deus isso, no meio do deserto, no momento que ela estava esperando o menino morrer, Deus aparece para ela e fala com ela. Então Agar, em Gênesis capítulo 16, versículo 13, diz assim: este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois ela disse: teria eu visto aquele que me vê? Irmãos, a coisa mais linda dessa história é que Agar tinha pensado que tudo tinha terminado. E no meio do seu deserto, no meio do seu momento mais difícil, do quase fim, Deus se mostra a ela e ela diz: tu és o Deus que me vê. Eu não vi o Deus que me vê. Irmãos, tem momentos na nossa vida que parece que Deus desaparece. Tem momentos na nossa vida que a gente pergunta: onde está, Senhor? Tem momentos na nossa vida que os problemas, as pressões, as dores, a angústia, a depressão, a tristeza, os desafios, as impossibilidades, a frustração, parece que faz a gente não ver Deus. E Deus sempre se revela. Talvez essa noite é Deus dizendo para você que Ele te vê. Ele é o Deus que te vê, El Roi, o Deus que te vê. Quantas vezes eu tive nas minhas orações, e eu estava orando, e eu dizia: Deus, tu és o Deus que me vê. Eu não fui esquecido pelo Senhor, eu não fui esquecido pelo Senhor. Irmãos, eu estava conversando com uma irmã que está há anos aqui nessa casa, perguntando como que está a irmã. Ela disse: pastor, está muito difícil, está desafiador, está uma batalha, está complicado, mas eu estou, pastor, diante do Deus que me vê. Como Agar, eu estou diante do Deus que me vê. Irmãos, tem momentos que a gente precisa acessar essa faceta de Deus, saber que Ele é um Deus que te vê. Outra faceta de Deus, Yahvé Jiré, Jeová Jiré. Esse é o Deus que Ele vê antes de você precisar. Na verdade, nós temos uma ideia de Jeová Jiré e Yahvé Jiré como só o Deus provedor. E ele, de fato Ele é. Mas a essência da provisão é muito maior do que você orar ao Deus provedor que vai prover recursos. É mais do que isso. É o Deus que sabe o que você precisa antes de você precisar. Antes de você entender que você vai precisar dele, Ele já proveu para você. Como assim, pastor? Vamos entender aonde Deus aparece como Deus Jeová Jiré, o Deus provedor. Deus dá um filho a Abraão. Por isso que Abraão é chamado amigo de Deus, porque Deus se revelou a Abraão de várias formas. O que nós vemos em Abraão é Deus se revelando como um padrão que Ele quer que eu e você também o conheçamos, se nós queremos ser amigos de Deus, não apenas frequentadores de culto, amigos de Deus para toda uma vida, da adolescência à velhice, amigos de Deus. Quando Deus entrega a Abraão Isaque, em uma certa altura,
da vida de Abraão e de Isaac, Deus pede algo a Abraão: me sacrifique com o seu filho. Pode Deus pedir um sacrifício humano? Não, porque Deus não vai contra a sua palavra. E por que Deus pediu a Abraão? Porque Deus iria se revelar como Deus que iria prover, antes de Abraão saber que precisaria de provisão. Então Abraão, testado no seu coração, não entendendo o que Deus estava pedindo para ele, Deus disse: pega o menino e leve ele para o monte Sinai, Moriá, né? Leve ele ao monte, e ali você vai sacrificar esse menino a mim. Abraão não entendeu nada daquilo, ele só disse: se Deus me pediu, eu vou obedecer. Ele pega o menino, coloca a lenha nas costas, ele pega esse menino e começa a subir o monte. Só tinha a lenha e o cutelo, que é objeto para sacrifício. Quando Abraão vai subindo, Isaac, quando chega ao monte, pergunta: pai, aonde está o cordeiro para o sacrifício? Aí então Abraão, ele diz: Deus proverá, meu filho. Deus vai prover o sacrifício. E quando Abraão amarra o menino, coloca ele sobre o altar, e Abraão não acredita que ele, mesmo não entendendo, ele só vai obedecer a Deus. Quando Abraão levanta o cutelo e ele vai para sacrificar, Deus diz: não, Abraão, e mostra para Abraão que ali havia um cordeiro, e Deus envia um cordeiro. Irmãos, é tão lindo, porque enquanto Abraão estava subindo para sacrificar seu filho, o cordeiro também estava subindo, só que Abraão não estava vendo. Mas Deus já sabia o que Abraão precisava, antes de Abraão saber que ele precisava era do cordeiro. Mas ele precisava obedecer. Obedecer para ter a provisão, obedecer para ver Jeová Jirê, obedecer para experimentar Deus que vê antes de você precisar. E quando Abraão então olha, ele pega o cordeiro e ele sacrifica o cordeiro, Abraão diz algo em Gênesis 22:14. Chamou Abraão aquele lugar o nome de o Senhor proverá, Jeová Jirê, Yahvé Jirê. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Irmão, sabe quando nós experimentamos essa provisão de Deus? É quando a gente não está entendendo nada e a gente ainda assim está obedecendo. É quando a gente está sacrificando a nossa própria carne. É quando a gente não entende que a gente tem que subir um monte para sacrificar. Talvez sacrificar a tua agenda, talvez sacrificar seus planos, talvez sacrificar seus desejos, talvez sacrificar o seu passado, o seu jeito, eu não sei o que você tem que sacrificar. Mas enquanto você não sacrificar isso ao Senhor, você não vai ver o cordeiro como provisão para você. Você não vai olhar para o cordeiro como provisão para tudo que você precisa. E muitas vezes, escute isso, muitas vezes, Deus vai se revelar o Deus provedor para você no último segundo, no limite da sua fé, no limite da sua obediência. É quando parece que você diz: não vou resistir, não, chegou o fim, Deus, eu não acredito e eu estou só obedecendo. E Deus de repente envia o escape, Deus envia a provisão. E assim você vai poder dizer para toda a sua história: no monte do Senhor se proverá. E você vai poder dizer a respeito de Deus, do Deus que você serve: Deus nunca deixa o justo mendigar o pão. Deus nunca deixa um justo ficar caído, porque Ele sempre provê. Algumas vezes, o que Deus tem para falar conosco é um não. A provisão nem sempre é a bênção que você espera. A provisão, às vezes,
é algo que Ele não vai te dar, porque aquilo pode te fazer sair da presença dEle. E por último, eu quero chamar a equipe de louvor, mas antes eu ainda quero usar esse texto de Filipenses, quando o apóstolo Paulo expressa tão bem sobre a provisão de Deus. Ele diz, Filipenses capítulo 4, versículo 19, ele diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Irmãos, e por último, para a gente ir para o fim desse culto, Jeová Rafá, o Deus que sara. Deus manifesta um dos seus nomes mais poderosos, quando o povo de Israel, ao sair do Egito e atravessar o Mar Vermelho, e ao entrar numa nova estação, ao invés deles celebrarem, ao invés deles cantarem, eles começam a murmurar porque estão passando sede. Eles começam a murmurar porque eles estão totalmente decepcionados com a realidade do novo caminho que eles estão trilhando. Então, ali Deus se revela como Jeová Rafá. Em Êxodo capítulo 15, versículo 26, diz assim: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos, se vocês obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou Jeová Rafá, Yahvé Rafá, o Deus que sara. Irmãos, o que é interessante é que a palavra Rafá não é só cura. Rafá significa também costurar, remendar, recosturar. Existe algo que o nosso corpo físico recebe da parte de Deus como cura sobrenatural. E nós acreditamos em cura sobrenatural, nós acreditamos em milagres. Mas Ele também age como Jeová Rafá quando nossa alma foi partida. Quando nossa pureza, quando nossa expectativa, sonhos, autoestima, autoimagem, quando a nossa essência de quem nós somos foi rasgada. Quando pegaram a nossa história e simplesmente rasgaram ao ponto de, isso é impossível costurar de novo. Então entra Jeová Rafá, o Deus que costura, o Deus que recostura, quando uma vez costurado foi de novo esgarçado, foi de novo rompido. É o Deus que vai na nossa alma, Rafá, e cura de novo tudo aquilo que o nosso coração precisa ser restaurado. Irmãos, existem tantas coisas no Deus que nós servimos, que estão liberados para nós. O Deus Criador, o Elohim, o El Shaddai, o El Roi, o Deus que é provedor, o Deus que me vê. É um só Deus se revelando para nós em cada estação da nossa vida, segundo aquilo que nós precisamos. Quando a gente não conhece, nós ficamos como Raquel de Queiroz. É muito triste ter alguém a quem não gritar quando a gente está em apuros. E é muito triste ter um Deus institucional, religioso, de um culto de domingo, de uma congregação linda, cheia de músicas boas e gente linda. Mas quando você está sozinho às 3 da manhã, a pergunta do início dessa palavra vem para você: quem é Deus para mim? Quem Ele é para mim? Algumas vezes, Ele é o Deus que vê
e prover antes de eu saber que eu preciso. Algumas vezes, Ele é só o Deus que me vê. Eu não vejo o Deus que me vê. Algumas vezes tudo que a gente precisa ter é o Elion, aquele que está soberano e tem autoridade sobre tudo, e nada está sem controle na nossa vida, porque nós entregamos para Deus essa situação. Irmãos, existem tantas facetas em Deus a serem descobertas. Andar com Deus é a coisa mais poderosa que tem. Eu quero convidar você, se você quer andar com Deus, aprenda dele, porque tem tanta coisa a ser revelada de Deus em nossas vidas ainda. E tem coisas que você está ouvindo hoje, que vai te alcançar, quando você estiver velhinho. Algumas palavras vão ecoar no seu coração ainda, porque eu vou agradecer a Deus sempre pela minha sogra, por ter um dia me falado de um Deus El Roi, o Deus que me vê. Eu não sei aonde essa palavra pegou teu coração hoje, e eu oro para que ela tenha pegado pelo menos em um desses pontos. Nunca esqueça que há mais em Deus para você viver. Vamos colocar em pé e vamos cantar. Vamos declarar essa verdade. Vamos declarar isso com fé, com força, com garra. Amém. Levanta as suas mãos, levanta as suas mãos e declare, declare. Vamos declarar, só a igreja. Coloca a mão no seu coração. Revela-se a nós, Senhor. Revela na sua grandeza, mas na sua essência. Como o Senhor nos conhece pelo nome, nos faz conhecer a grandeza dos seus nomes, Senhor. Em quem o Senhor se revela, quem o Senhor é para nós em cada estação da nossa vida. Nos faça íntimos da sua essência, seu propósito. Pai, eu oro por aqueles que estão com a alma arrebentada, quebrada. Jeová Rafá. Pai, eu oro sobre aqueles que precisam de uma provisão. Jirê. Aqueles que estão no meio da batalha, é o Shaddai. Aqueles que precisam do Deus que crie de novo todas as coisas, Elohim. Senhor, nós cremos
nesse Deus poderoso, o Adonai, aquele que é eterno e vive para sempre. Pai, nos faça ver tua face, ver tua glória. Eu oro para que meus irmãos sejam abençoados em tudo que eles fizerem e sejam supridos em todas as suas necessidades. Oro por sua casa, sua família, aqueles que estão doentes hoje, cura eles, Pai. E nós oramos, Senhor, para que o Senhor prepare para eles um caminho de vida e de paz, em nome de Jesus, porque nós temos a quem gritar, a quem clamar, quando estivermos em apuros. A Cristo Jesus, o nome que está sobre todo nome. Amém, amém e amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua semana. Aleluia, Deus abençoe.